queria que você nos dissesse como foi que aconteceu na sua vida algo que foi assim marcante e como que Deus começou a operar. Mas antes que você falasse, por exemplo, que o que aconteceu com a sua vida quando você tinha 9 meses de idade, né? Um fato que na hora passou desapercebido, mas que mais tarde se transformou num grande desafio na sua vida. Boa noite, igreja, paz de Cristo a todos. Primeiramente eu quero dizer para todos que é muito prazeroso poder sentar aqui nesse banco, eu ao lado da Letícia, para poder de fato testemunhar os milagres que Deus tem feito na vida de muitos irmãos dessa igreja. Eu não tenho dúvida de que isso edifica muito. E, enfim, é isso. O meu testemunho, bispo, é de certa forma fácil. O que pode torná-lo difícil é a emoção bater e a gente não consegue falar. Mas o meu testemunho é a minha vida. Os meus pais, 2 nordestinos morando no mesmo estado, mas de lugares bem distantes, se conheceram, o meu pai no casamento do primo dele e a minha mãe no casamento da prima dela. Então, Deus já começou a operar um milagre bem antes de tudo, né, acontecer. E conheceram-se nesse casamento dos primos e, por Deus, tiveram o meu irmão, Cláudio. Infelizmente, ele ainda não chegou, está para chegar, está vindo do trabalho. Teve o meu irmão Cláudio, depois de 3 anos eu nasci. Nasci bem, saudável, mas o que aconteceu foi que aos 9 meses de idade eu tive um princípio de pneumonia e tive que ser internado na antiga Casa de Saúde do Alcântara. E nessa internação eu precisei tomar uma transfusão de plasma. E hoje em dia uma transfusão de sangue, o plasma, hoje é bem simples, é fácil. Mas isso há praticamente 41 anos era um pouco mais difícil. Então, Deus já começou operando desde cedo na minha vida. Só que aconteceu alguma coisa com essa transfusão, né? Sim. No decorrer do tempo, aos 3 anos de idade, né, para continuar, né, a carreira e a vida, aos 3 anos de idade eu fui atropelado. Eu, na verdade, não tinha 3 anos de idade ainda. Eu completei o 3º aniversário internado no hospital. E foi uma coisa, um milagre de Deus mesmo, porque o carro que me atropelou, ele não bateu em mim e me jogou adiante. Ele passou por cima de mim e eu fiquei agarrado por baixo desse carro e ele me arrastou na rua por algumas dezenas de metros. E quando as pessoas que estavam em volta viram, tomaram conhecimento da situação, que o carro parou e que as pessoas conseguiram levantar o carro e que me viram, segundo o relato dos meus pais, eu estava acordado e falando, machucado, mas falando. Então, eu completei o 3º aniversário internado no hospital. A partir daí, cresci e, enfim, aos 18 anos, 19 anos, eu fui fazer a escola, né, de oficiais da reserva do Exército. Mas aos 17 anos você teve um outro acidente muito sério. Sim, eu já ia pulando. Aos 17 anos, um acidente de automóvel. Eu vinha de uma casa noturna e peguei uma carona com um amigo. E essa carona, infelizmente, o carro colidiu com um poste. E nessa colisão eu fraturei as 2 pernas. Eu fraturei o fêmur da perna direita e a tíbia da perna esquerda. E fiquei, nessa época eu estava estudando, né? Estava no antigo 2º grau, no 3º ano já. O acidente foi até no dia 1º de maio de 94, foi no dia que o Ayrton Senna morreu, né? Feriado, né? Feriado. Aniversário da Letícia. E essas 2 fraturas eu fiquei internado e fiquei 2 meses deitado na cama, porque no local que a tíbia fraturou, eu tive que engessar a perna até acima da virilha, a virilha. Então, e a cirurgia na perna direita, eu fiquei 2 meses deitado e depois mais 1 mês de cadeira de rodas. Mas, para honra e glória do Senhor, tudo
tudo correu bem. Eu tive que colocar uma haste no fêmur, mas com 1 ano da cirurgia, eu fiz uma nova cirurgia para retirar essa haste. E o colégio, graças a Deus, eu não perdi o ano letivo, enfim, correu tudo bem, graças a Deus. Isso aos 17 anos de idade. E aí, aos 19, né, 18 para 19 anos, quando eu estava no colégio, no Exército, numa campanha de doação de sangue, eu me voluntariei a ser doador, e fui lá, doei o sangue, tudo bem. Depois de alguns meses, né, aquele tempo demorava muito, depois de alguns meses chegou uma correspondência na casa dos meus pais, né, na minha casa. E era uma correspondência do hospital pedindo para que eu comparecesse ao hospital. Até então não entendi muito porquê, mas fui até o hospital e chegando lá, os médicos me informaram que o motivo do meu retorno ao hospital era porque eu tinha a presença do vírus da hepatite C no sangue. Descobriram na sua doação que você era portador do vírus. Da hepatite C, do vírus da hepatite C. E até então, isso era em 96, já era uma doença que era conhecida, mas não era muito difundida, não era muito divulgada, e não se sabia muito o que fazer. Eu procurei os médicos especialistas e fiz um acompanhamento durante algum tempo, e nesse acompanhamento foi constatado que eu era apenas portador do vírus, mas a doença não tinha se manifestado. Eu fiz vários exames, fiz uma biópsia, mas nessa biópsia constatou que o fígado estava com funcionamento normal. E passado o tempo, a gente vai ficando mais velho, né? Trabalho, namorada, depois casamento e trabalho, muito trabalho. O que acontece é que você acaba esquecendo, porque a hepatite C ela é uma doença assintomática. Você não sente absolutamente nada. E enquanto isso, o vírus ele vai atacando o seu fígado até chegar no último estágio. E aí, casamento, filha, corre do dia a dia, que é a vida que a grande maioria daqui tem, né? E em janeiro de 2013, nos exames de rotina, né, que a gente faz no início do ano, né? A maioria das pessoas fazem, né? Foi no exame de sangue, as funções do fígado estavam todas alteradas, assim, mas alteradas assim de uma forma descomunal. O médico que nós fizemos, na clínica que nós fizemos esse exame, a Letícia fez também, não era o meu médico particular. Quando eu peguei o resultado, ele na consulta posterior ao exame, o médico estava falando, mas eu particularmente já não estava mais prestando atenção no que o médico estava falando. Eu olhei para ela e ela olhou para mim e já sabia que era hepatite C e por isso que... E agora estava se manifestando. Exatamente. E aí esse médico nos encaminhou um médico em Niterói e nós fomos, esse médico é um hepatologista em Niterói, mas esse médico de Niterói nos indicou um segundo médico, na verdade um terceiro. E esse terceiro médico, numa clínica em Niterói, fiz vários exames, fiz aquela endoscopia, porque o nosso fígado ele funciona como se fosse um filtro, e ele tem um local onde é uma entrada que eles chamam de porta, e tem uma saída. Como o meu fígado, devido à hepatite, à cirrose, ele estava todo fibrosado, vira uma fibra mesmo. O meu fígado, no final, ele tinha menos de 10% de funcionamento. Então, como ele cria esse impedimento, essa filtragem, ele faz com que a sua pressão arterial ela se altere muito. E a pressão arterial alterando muito, ela causou rompimento de vasos. A minha perna, do joelho para baixo, ela era assim bem escura dos microvasos que estouram. E na garganta, nós temos várias, né, artérias, veias na garganta, a pressão arterial alterada, ela causa esofagite. Esofagite é uma inflamação, exatamente. E essas artérias da garganta, essas veias, elas podem ter um pequeno, médio e grosso calibre. E as minhas, todas elas se encontravam no grosso calibre. E é um problema muito sério, porque se uma artéria dessa se rompe, você passa a ter uma hemorragia interna e você morre e você não sabe por que você está passando mal e morreu.
e você até chegar num médico. E Identificar ser isso, diagnosticado isso, já era. Não tem como. Então você foi já agora diagnosticado com uma cirrose, fruto da hepatite e uma esofagite em alto grau, avançado. Isso, muito avançado. Né? E então você, depois de receber esse laudo, né, que foi em 2014, né, um hepatologista, um médico especialista, né, te deu esse laudo. E aí o que foi que aconteceu? Não, ele me deu um presente, assim, aquele presente de grego mesmo. Foi que no dia 29 de julho, dia do meu aniversário, na última consulta que nós fomos, depois nós não fomos mais, a última consulta com ele, o presente que ele me deu naquele dia, o presente que ele me deu foi de que o meu caso era um caso vencido. O estágio que estava da doença, ele não teria mais o que fazer. Só uma transfusão, né, que ele falou, um transplante. Não, não foi esse médico que indicou o transplante. Depois dessa notícia, depois desse presente, né, que ele me deu, eu vim para casa, enfim, era dia do meu aniversário, mas só eu sei. Como é que foi aquele aniversário? Né? Exatamente, o que passava dentro da minha cabeça, eu imagino que a Letícia sentia também, mas é muito difícil, muito difícil. E nós viemos embora e, para a glória do Senhor, tinha um casal aqui na nossa igreja, infelizmente eles não congregam mais aqui, que o marido, o rapaz, ele tinha o mesmo problema da hepatite C. E eles nos indicaram um médico em Ipanema. Eles nunca tinham ido lá, mas eles já tinham ouvido falar desse médico. Eles nos indicaram, a Letícia procurou informação e nós fomos a uma consulta com esse médico e chegando lá eu tive que fazer uma nova bateria de exames, tudo muito, muito difícil, muito complicado. E fazendo esses exames, numa segunda consulta, ele nos disse que a situação realmente era muito complicada, mas que já existia nos Estados Unidos um tratamento que custava cerca de $150 mil, e esse tratamento, além dele curar o vírus, ele também restaurava, porque o fígado ele tem essa propriedade, né, de se regenerar. Mas, enfim, ele nos deu essa informação, mas pediu mais exames específicos. Nos deu uma esperança, né, apesar de ser um valor muito elevado, mas nós teríamos como pelo menos tentar angariar isso daí para poder dar prosseguimento a esse tratamento. Mas não foi isso que aconteceu. Na próxima consulta dos exames específicos que ele nos pediu, ele constatou que nem o tratamento realmente daria mais a solução. No seu caso já não cabia mais esse tratamento? Não cabia mais a solução. E foi quando ele nos indicou o setor de transplante do Hospital Adventista Silvestre, que fica no Cosme Velho. E nós, assim, nós fomos lá nesse hospital e fomos, assim, recebidos de uma forma que eu nunca vi igual, apesar de ser um hospital que atende pelo SUS, mas esse setor, essa área de transplante, é só através de indicação. E o hospital lá funciona como se fosse um hospital de filme, de série dos Estados Unidos, porque você vê todo mundo funcionando, todo mundo trabalhando com um sorriso no rosto. Você não tem o impedimento da truculência de seguranças e de gente perguntando para onde você vai, o que você vai fazer. Enfim, o tratamento é uma coisa assim surreal mesmo. E é do SUS, e é gratuito. É coisa que parece que você não está no Brasil. E lá, nesse hospital, fui recebido por uma junta médica que me atendeu, né, que nos atendeu assim, extraordinariamente. E aí sim, passamos a fazer novos exames, era quase que uma coisa diária. Isso, para vocês entenderem, meus irmãos, foi o ano de 2013 e o ano de 2014 todo. São 2 anos indo a médico. Ele chegou. Eu lembro da sua aparência nessa época. Você estava muito amarelo, magro. Muito. O branco dos meus olhos era amarelo, era creme, não era branco. Era igual uma gema de ovo. E
E no decorrer desse atendimento no hospital, em determinado dia, nós chegamos no hospital em outubro, acho, né? A primeira consulta foi no dia que caiu o avião Um dia que o avião do candidato, esqueci, faleceu, o candidato à presidência, Eduardo Campos. Eduardo Campos. No dia que ele faleceu, no dia que o avião caiu, foi o dia da primeira consulta. Eu não sei se foi setembro. E, enfim, exames e mais exames, e chegou um determinado dia que a médica estava numa consulta, sentado, né, no consultório, e entrou a doutora Cláudia, e depois entraram mais uns 4 ou 5 médicos, e o que é isso? Todo mundo, aí... Reuniu muito médico, estava te assustando. Exatamente, era para me convencer a fazer o transplante, porque até então eu relutava, eu não queria. Eu achava que quem era transplantado teria depois uma vida debilitada, não poderia, seria limitado a fazer N coisas. Mas todos os médicos conversando e falando comigo, e eu relutando. E foi onde a doutora ela falou comigo que eu era uma bomba relógio com um timer, que ninguém sabia a que horas ele ia exatamente. Porque o quadro clínico, palavra deles, eles não entendiam como um quadro clínico daquele, eu poderia estar daquele jeito. Inclusive, um dia eu em casa, eu recebi a visita do pastor André, na época diácono, com o irmão Ítalo, na época era irmão Ítalo, hoje diácono Ítalo, e o André, um grande amigo há muito tempo, ele chegando na minha casa com o Ítalo, recebi, a gente conversou bastante, e na hora de ir embora, o diácono Ítalo, eu não tinha intimidade com ele, só conheci de vista aqui da igreja, e ele foi e falou para mim o seguinte: Fábio, eu vim aqui com um intuito. O André conversou comigo, a gente veio aqui fazer uma visita, mas eu quero te dizer que essa visita, eu que fui abençoado com essa visita, porque, segundo o relato dele, quando chegou lá em casa, ele sentiu um clima de paz, de tranquilidade, que não tem explicação, só Deus que consegue fazer isso nas nossas vidas. Apesar de tudo que estava acontecendo, exatamente, havia paz, né? E essas palavras dele, do pastor André também, quando eles foram embora, isso só me fortaleceu mais ainda. Eu consegui manter uma serenidade, uma tranquilidade. O meu irmão, a minha mãe, meu pai, eles muito preocupados, principalmente o meu irmão, que ele sofreu mais do que eu. Essa é a verdade, sofreu muito com todo esse problema. E isso nos fortalece muito, ouvir uma palavra dessa, né, de uma pessoa. E voltando lá, né, na médica, ela disse que eu era uma bomba relógio, que ninguém sabia que horário, quando que ela iria estourar. E eles não acreditavam, e como que era possível eu estar daquele jeito, com um quadro clínico tão negativo. Tão alterado, né? Exatamente, tão alterado. E foi quando eles me inscreveram na fila do transplante. Só que aí teve um porém. Porém, né? Porém. Cadê o doador, né? Se eu fosse ficar na fila, eu não sobreviveria. Não teria tempo. Não, de acordo com os exames. Aí normalmente se vai a família, né? Aí ela foi onde ela fez uma pergunta se eu não teria alguém próximo que pudesse, né, ser doador. Porque até então eu não sabia que poderia ser feito o transplante intervivos, que eles chamam. Eu não Você sabia. achava que seria só de alguém que morreu e doou só um de fígado. um órgão, exatamente, um órgão doado por uma família de um cadáver. Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação, nós não sabíamos. Então era muito preocupante a situação. Foi quando ela disse que poderia ter sim um doador vivo. Ela perguntou logo: você tem irmão? Eu falei: tem. Aí será que ele pode vir aqui para fazer os exames? Eu falei assim: olha, eu tenho que ligar para ele. E assim eu fiz, eu liguei, e acho que eu aguardei no dia seguinte, né? No dia seguinte ele foi, nós fomos ao hospital,
E aí ele começou a fazer os exames e depois de uns 3 dias, mais ou menos, nós estávamos lá no hospital, né, eu e a Letícia, e ela veio com a notícia, né? Ela disse que tinha 2 notícias, uma boa e uma não tão boa. A boa era que o meu irmão, de acordo com o exame clínico, era compatível. E a não tão boa é porque, infelizmente, uma cirurgia que seria feita no dia 22 de dezembro, o doador do paciente desistiu de ser o doador e abriu uma vaga para que eu pudesse fazer a cirurgia nessa data. Só que às vezes é comum, você tinha me dito isso, de ter vários irmãos e não ter nenhum compatível. Sim, um detalhe. Eu disse que é uma notícia boa e uma não tão boa porque, apesar de tudo, você entrar para uma cirurgia dessa não é coisa assim fácil de Tem que encarar. preparar o psicológico primeiro. Isso, e os milagres de Deus vêm só se multiplicando, porque existem casos de que uma pessoa tem 5 irmãos e nenhum deles pode ser doador, por motivos diversos, entendeu? E aí, quando não são irmãos, apela-se para os primos e, enfim, não se consegue na família toda. E, para a honra e glória do Senhor, O único irmão está ali, olha, compatível, e, para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Isso ali, bispo, isso ali, quando eu falo para o Senhor, quando eu falo para a igreja da tranquilidade, isso ali era um dia antes da cirurgia. Isso aí foi no dia 21 de dezembro. A gente fazendo graça. Foi no domingo. A gente fazendo graça antes da cirurgia. Entendeu? E ele doou uma boa parte do fígado dele. 65%. Irmãos, doou 65% do fígado. Não, 65%. 74%. Foi 74%. Você ficou com 26% do seu fígado. E ainda tem um detalhe. Só que o fígado se regenera, graças a Deus. Né? Ainda tem um detalhe. No nosso fígado ele tem 3 artérias principais que o alimentam, e a intenção do médico era retirar 2 do Cláudio e para me servir. Só que a coisa é tão complexa que, apesar dos exames que foram feitos, exames em 3 dimensões, fizemos um exame que o médico consegue enxergar a gente por dentro, a cores, como que está tudo lá por dentro. E mesmo assim, os 100% da compatibilidade só existe na hora que se abre o paciente. É que vai se saber. Né? Exatamente. Então foi o que aconteceu. Dessas 3 artérias principais, que o médico tiraria 2 para me servir, quando ele abriu o Cláudio, ele disse que não podia. Ele não poderia tirar as 2 dele, porque ele não sobreviveria. Então, para retirar um pedaço para mim, com apenas uma artéria, ele teve que usar uma técnica que eu não lembro o nome, porque é um nome japonês, que eu fui o 2º paciente no Brasil a utilizar essa técnica. Ele recompôs uma artéria com tecidos de artérias que eles têm guardados isso de outros cadáveres. Ou seja, além do fígado do meu irmão que está aqui emprestado, que não é meu, está emprestado, ainda tem mais alguma coisa de uma outra pessoa que para a honra e glória de Deus, eu não sei quem é, mas que veio a esse mundo para que hoje eu pudesse estar aqui. Amém. Então a gente percebe o cuidado de Deus desde os 9 meses, né? Sim. Aqueles livramentos de morte que foram acontecendo, de acidentes e tudo mais, e até essa hepatite C que seria praticamente fatal. Sim, né? eu hoje, quando a gente estava arrumando para vir para cá, a Letícia lembrou de um episódio que eu cheguei a falar para ela que ela tentasse arrumar uma pessoa que fosse melhor do que eu, que pudesse cuidar dela, que pudesse ocupar o meu lugar. Mas eu pedi a ela que ela tentasse arrumar uma pessoa melhor, que pudesse cuidar da nossa filha. Enfim. É muito difícil, é muito difícil. Minhas palavras eu não vou conseguir, acho que nunca, expressar, externar o que passou na minha cabeça. Os pensamentos, eles eram ideias vagueiam, de fim, né? Sim. Parecia um fim. Sim. Parecia sim um fim, mas não foi.
Não foi. E a recuperação também foi algo também tremendo, né? Sim, nós, depois, pós-cirurgia, nós ficamos no CTI cerca de 2 dias e logo depois fomos para o quarto. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu fui para o quarto, para o nosso quarto, eu fui antes do Cláudio. O que aconteceu... Porque ele havia ficado com 26%. Exatamente, apenas, muito debilitado, porque o que acontece é um organismo que nunca sofreu nada, exatamente nada. É diferente do meu, que desde a infância, do primeiro ano, já vinha sofrendo um ataque, ou seja, o meu organismo ele era muito fortalecido por conta disso. Então ele ficou debilitado demais. E nós saímos do CTI, nós fomos para o quarto, e logo assim que eu despertei das anestesias, daquilo tudo, eu funcionei como se fosse um brinquedo, a pilha, que você retirou a pilha velha e colocou uma pilha nova. Eu falava, eu ria, eu gargalhava, eu contava piada, o tempo todo. E o Cláudio daquele jeito lá. Eu já estava em pé. No dia que eu fui para o quarto, no dia posterior que nós fomos para o quarto, eu já levantei para tomar banho sozinho. Amém. Sozinho. Amém. E o Cláudio ainda passou alguns dias bem debilitado. Amém. Mas eu imagino que a ligação entre vocês hoje é uma coisa muito forte, né? Ele... Muito mais do que era no passado. Eu costumo dizer para todo mundo que ele não é meu irmão mais, ele é meu pai. Amém. Porque ele me deu vida. Amém. Em primeiro lugar, Deus, mas ele me deu vida. Se ele não estivesse presente, eu não estaria aqui. Então, meu segundo pai, meu terceiro pai, na verdade, né? Amém. Tem um pai na terra, um pai no céu. Um pai no céu, um pai e dois pais na terra. Pai. Um irmão pai, exatamente. E depois da cirurgia, aí os pontos, tudo. Depois da cirurgia, a recuperação em casa, eu fiquei 2 meses trancado na sala da minha casa, sem contato com ninguém. Eu usava uma máscara, essa máscara, só as pessoas de casa mesmo que iam, né, até a mim. Porque tem o perigo da rejeição. Exatamente, né? Tinha que ser tudo desinfetado, enfim, foi bem complicado mesmo. Eu fiquei 2 meses trancado dentro da sala, para depois poder ir ao quintal, para depois sair. Eu cheguei a vir aos cultos aqui na igreja ainda de máscara algumas vezes, mas eu evitava por conta da multidão, né? Contágio. Exatamente. Uma gripe para você numa situação dessa é complicada. Não, era fatal. Seria fatal. Antes do transplante, uma dengue seria fatal, porque as minhas plaquetas eram em torno de 10 mil, 9 mil plaquetas, quando o normal ultrapassa até 100 mil plaquetas. 100 mil plaquetas. Exatamente. Ou seja, se eu tivesse uma dengue, se ela seria hemorrágica, eu não resistiria. E eu queria dizer para a igreja, bispo, que aquela cicatriz que apareceu, isso aí já na recuperação, as revisões, né, as revisões que eram semanais, depois passaram a ser quinzenais, depois mensais e agora são semestrais. Eu costumo dizer, bispo, que essa marca que eu tenho aqui, como o apóstolo Paulo diz nas suas escrituras, eu trago no corpo que ele as marcas, né? Ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia ela não especifica exatamente como que era esse espinho na carne, mas nós sabemos que era para que ele não se ensoberbecesse, que era para que ele não achasse que tudo aquilo, as visões e tudo aquilo, era tudo pelo Paulo, mas sim por Deus. Então, eu trago um espinho na carne que a cada manhã quando eu levanto, eu olho no espelho do banheiro, eu não tenho como esquecer isso. E eu só tenho que agradecer e entender o que Deus fez na minha vida, o propósito que Ele ainda tem na minha vida. É uma coisa que ficou marcada. Eu sei que muitos irmãos aqui devem ter o seu espinho na carne, mas eu não sei, cada um lida com o seu espinho da sua maneira. Eu lido me curvando cada dia,
a Deus e entendendo cada vez mais a soberania dele nas nossas vidas e na vida da minha família. Enfim, é isso. A Letícia está tão caladinha aí, que viu tudo isso de fora, mas que sofreu muitas vezes calada, porque você não podia passar para ele qualquer desânimo, né? Nem tristeza. Como é que você passou esse período aí? Pois é, vocês viram que eu quase nem casei, né? A pessoa com 8 meses, 9 meses com transfusão. Depois, com 3 anos, atropelamento. Deus é muito misericordioso comigo, né? Com você? Comigo também. A mulher, ela precisa ter muita sabedoria. Ouvir o que eu ouvi e ter que ter forças para sustentar a família. A Sofia, na época, estava entre 12 e 13 anos, um período escolar. E aí eu tentava não passar para ela tudo que a gente estava vivendo. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não com detalhes. Não precisava saber dos detalhes, que a qualquer momento ela poderia, né, perder o pai. Mas a gente precisa ser muito forte. Essa expressão que as pessoas falam, né, engole o choro. Gente, isso é uma covardia tremenda, porque eu sou prova disso. Eu tinha que engolir o choro todas as vezes que eu entrava com ele para consulta, porque eu sempre estive com ele. O laudo, tudo, sempre, né? Sempre. A decisão do transplante. Tudo. Até porque eu que sempre liguei, até hoje, né? Para marcar consulta, tudo sou eu que tomo a frente disso para ele não se perder nos dias, enfim. E aí, essa história, né, de prender o choro, ser forte, falar que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. O medo, todos nós temos. Eu era refém do medo, todos os dias. E quando ele te disse para você se preparar e arrumar um homem melhor do que ele? Nossa! Quase morri. Eu não aguento ouvi-lo falar isso hoje. Enfim. Nós somos do planejamento, né, de casais, do ministério, nós trabalhamos, e a gente costuma muito falar sobre isso, né, que eu tenho que fazê-lo feliz, porque eu fazendo-o feliz, ele vai me fazer feliz também. Amém. Então eu não podia aceitar essa possibilidade de arrumar uma outra pessoa. Não. Ele já tinha sido separado para mim, é separado para mim, é meu marido, é meu esposo, é o pai da minha filha, e vamos envelhecer juntos. Amém. Então, essa ideia que a gente tinha de que o transplante o deixaria debilitado, é porque a gente não sabia. Tudo que é novo, tudo que vai mudar na nossa vida, dá medo. Eu não sabia como que o Fábio ia ficar. Mas foi o que ele falou, é o brinquedo quando se troca a pilha. É um outro homem. Ele ria no pós-operatório, ele contava piada, ele não parava, né? E uma coisa assim que eu vivo falando com ele, que eu presto muita atenção nos olhos, falava com ele: Fábio, quando você fez o transplante, você foi para o quarto, os brancos dos seus olhos estavam voltando. Foi uma coisa assim, amém. Você vê o milagre acontecendo, muito embora o Cláudio estivesse muito mal. O Claudinho, ele não parava na cama, ele se mexia o tempo todo. E aí teve uma noite que, lá no hospital, ele não conseguia comer nada. Aí eu falei assim, não, você vai comer. Eu peguei a maçã, raspei a maçã, fiquei igual um bebê ali, dando a maçã a ele, para ele poder ter forças. Amém. E ir melhorando, porque eu tinha que cuidar dos dois. E tinha os pais do Fábio, que são 2 idosos. E que estava com os 2 filhos, os né? 2 filhos hospital, ao mesmo né? tempo hospitalizados. E aí que você engole o choro mesmo. Tá tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Tudo bem demais. E só no chuveiro que a gente relaxa e deixa as lágrimas, e né? Ali as lágrimas não aparecem, né? Não é? A gente esconde ali no chuveiro. Mas a mulher é fundamental. Ela não pode dar as costas, ela não pode fraquejar, ela tem que dar força, ela tem que falar que já deu tudo certo. E para completar, né, só para a gente terminar, tem também o que Deus tem feito nos últimos anos na sua vida profissional. Sim, né? bispo, mas tem um detalhe que é... Isso foi um milagre e tem um segundo milagre.
O meu órgão, o fígado, que foi retirado, né, no momento que o médico tirou, sim. no momento que o médico tirou aquele órgão, ele já constatou que além da cirrose tinha algo a mais ali e pediu para que fossem feitos exames específicos. Tinham vários tumores, né? Vários tumores cancerígenos no fígado e exame nenhum de imagem, exame nenhum Tinha de sangue, detectado isso. nenhum dos exames tinham detectado isso. Ou seja, eu não tenho como não entender que tenha sido a mão de Deus que tenha estado ali e tenha escondido isso tudo dos médicos e da gente, porque apesar de mais fé que se tenha, apesar de mais alicerçado que você esteja, mais preparado que você possa estar, você sabe que você está correndo risco de morte e vem uma notícia dessa, olha só, apesar de tudo que você já tem de problema, tem mais um, você está com câncer no fígado. Eu não sei qual Eram vários tumores, né? Vários. O fígado já estava quase que totalmente tomado. E não fez metástase. Não. Né? Não. Outro milagre, né? Não, outro milagre. E depois que você foi transplantado, você estava, na época você falou que trabalhava num ramo, teve que mudar de ramo. Na verdade, não, isso foi antes, já tinha mudado. Eu trabalhava com construção civil, depois que, com meu pai, já há muitos anos, mas naquela crise de 2008, né, aquilo ali afetou tudo, né, todos os setores. E foi quando eu comecei a trabalhar vendendo automóveis. E comecei no shopping do automóvel do lado do Clube Mauá, ali em São Gonçalo. Comecei depois do carnaval, no princípio do ano de 2009, comecei a trabalhar como vendedor em uma loja. Funcionário de uma loja. Funcionário de uma loja, vendedor de uma loja. E no decorrer desse ano, eu passando pela casa de uma tia minha, de uma irmã do meu pai, eu encontrei com um primo, Alexandre, eu não sei se ele está aqui, está ali, ó. Meu primo, é um primo que é mais do que primo, é um outro irmão. É um segundo irmão. Exatamente. E eu conversando com ele, ele estava começando a comprar uns carros para revender. E eu fui dando notícia, pô, eu estou trabalhando no shopping do automóvel, estou trabalhando como vendedor de automóvel. E nós fizemos uma parceria. Fiz uma parceria que eu trabalhava na loja e ele com os carros, vendendo uns carros na Praça do Bandeirante. Na calçada da Praça do Bandeirante. Tinha um carro, depois segundo, terceiro, por isso que o nome da loja é Passeio Veículos, porque começou em cima do passeio público. Começou em cima do passeio público. Exatamente. E nós fomos trabalhando assim, e quando apareceu uma oportunidade, um box desse dentro do shopping ficou vago. E em dezembro de 2009, foi quando a gente conversou e falou assim, ei, vamos encarar, vamos entrar vamos dar um pontapé inicial aí. Aí assim fizemos. Começamos com uma dificuldade tremenda, ele era funcionário de uma empresa, uma grande empresa no Rio de Janeiro, trabalhava a semana toda nessa empresa e eu ficava na loja sozinho, praticamente sozinho mesmo, com um computador daquele gigantesco, antigo, com um armário que nós arrumamos, com uma mesa que foi do antigo lojista que tinha deixado lá, o sol batendo em cima, a calha do galpão, quando chovia, a calha tinha uma goteira exatamente em cima da nossa mesa, foi sofrimento. E nós vencemos. Deus nos fez vencer. E, enfim, nós somos a maior loja dentro do shopping mesmo. Amém. Nós somos a maior loja de São Gonçalo. Nós temos um estoque próprio de quase 100 automóveis. Amém. Nós começamos em dezembro de 2009, bispo. Não tem nem 10 anos. E de vendedor, bispo, de uma loja, eu passei a condição, isso não me sobe a cabeça de forma alguma. Eu sou o mesmo que começou como vendedor e sou o mesmo até hoje. As pessoas que me conhecem, elas sabem muito bem disso. E o Alexandre também.
o sucesso, essa coisa, isso não pegou na gente. Nós somos bem pé no chão quanto a isso. E, para a honra e glória do Senhor, esse shopping ele pertencia a um único dono. Existia uma sociedade, mas essa sociedade foi se desfazendo e restou apenas um dono. E esse terreno, ele pertencia ao Clube Mauá, e o Clube Mauá tinha uma questão judicial com esse inquilino, que era o proprietário de lá, e ele estava em vias de perder a causa na justiça, e ele, para pagar o que ele teria que pagar ao Clube Mauá, ele teria que acabar com a vida dele, desfazer tudo. Foi então ele desistiu dessa questão com o Mauá na justiça, e para que ele pudesse sanar os problemas, ele abriu para todos os lojistas, tem cerca de 20 lojas lá dentro, ele abriu para todas as lojas, criar uma sociedade entre todas essas lojas, mas só que não foram todos que quiseram participar, e nós, graças a Deus, entramos nessa sociedade. Aí nós formamos a Seven Associados, uma empresa que hoje administra esse shopping, e hoje nós somos donos desse empreendimento. Amém. Nós somos todo esse galpão, tudo que o senhor está vendo aí nessas fotos aí. A foto não ficou muito boa, porque o fotógrafo aqui é fraco, mas hoje, bispo, para a honra e glória do Senhor, tudo isso aí nos pertence. E uma outra bênção que é também a questão o que nos pertence são os galpões e as lojas, os boxes, tudo. Mas Deus, mais uma vez, nos abençoou, porque o Clube Mauá, ele precisava vender esse terreno. E por diversas vezes foram pessoas comprar esse terreno. E essas pessoas comprando esse terreno, isso tudo ia acabar. Esse sonho, tudo isso aí seria... Podia ter que sair tudo dali e fazer, de repente, um prédio, né? Exatamente. Para a honra e glória do Senhor, nós temos uma loja bem grande também no Alcântara. Mas, enfim, perder isso daí significaria muito para nós. E, para a honra e glória do Senhor, o Mauá, precisando vender o chão, o piso, o terreno, o meu primo, Alexandre, que eu tenho que agradecer demais esse cara ali, porque eu não conheço, aliás, conheço sim, o meu pai é um homem que vive para o trabalho, da hora que acorda até a hora que vai deitar. Aquele ali, eu falo que ele tinha que ser filho do meu pai. Ele tinha que ser filho do meu pai, porque ele puxou exatamente tudo do meu pai. E por intermédio dele, como eu disse, ele trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e o patrão dele o tem como se fosse um filho também. E foi viabilizada a compra desse terreno. Então, hoje em dia, nós temos o empreendimento todo, e o chão é nosso. Ou seja, nós pagamos um aluguel de tudo aquilo ali para nós mesmos. O senhor está entendendo? Sim. Então, se não foi Deus que fez isso tudo, quem foi? E tudo isso servindo a Deus, Exatamente. dedicando tempo ao Senhor, participando Exatamente. de um ministério de casais na igreja, Exatamente. abençoando outras vidas. E meu primo, ele é membro da igreja Alcançando Vidas, do Bispo Carlos Terra, lá no Jardim Amendoeira. Conheço. Carlos Terra eu conheço, desde que ele era jovenzinho, na juventude da igreja. Então, bispo, a vida profissional teve uma mudança assim descomunal, através do trabalho, sem passar por cima de ninguém, sem ter que passar a perna em ninguém, sem falcatrua, sem corrupção, sem falcatrua, enfrentando as dificuldades que são tremendas, mas para a honra e glória do Senhor, ele tem nos honrado, e está aí para todo mundo. Amém. Para todo mundo ver. Você sabia que Deus tinha feito tudo isso na vida do irmão Fábio, da Letícia? Não sabia, né? Pois tem muita coisa acontecendo no meio da nossa igreja que as pessoas não sabem. Por isso a gente está gravando também esse testemunho, e outros que não tiveram hoje aqui vão ter oportunidade de um dia também saber de tudo isso. Então, louvo a Deus, e eu quero declarar em nome de Jesus que ainda há muito mais por vir. Há muita coisa que Deus ainda vai fazer, porque Deus te deu uma segunda etapa
não é apenas para você existir nessa terra, não. Deus te deu uma segunda etapa para glorificar o nome dele na sua vida, na vida da sua família, e ser hoje, né, vamos dizer, como Paulo disse, né, ele era uma palavra viva, que você seja a palavra de Deus viva através de tudo aquilo que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida. O diácono Giovanni da Sandra, eu não sei se ele está aqui, mas quando eu encontro pela igreja, eu chamo de milagre e ele me chama de milagre. Somos dois milagres vivos, né? Ele também passou exatamente, por um vale tremendo. Conheço a história. Amém. Somos um milagre. Eu quero chamar aqui, né, o Cláudio, chamar aqui o Alexandre, vem. O Alexandre. Vem aqui, querido. Chega para cá. Né? Eu quero... A filha também. A minha mãe e minha sogra estão ali também. Tá aí, vem a família aqui. Vem, para a mãe. gente agradecer a Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento por tudo isso que Deus fez. Amém. Esse milagre, ele foi acontecendo aos poucos, né? Amém, Cláudio. Amém. Vamos ficar de pé, vou pedir para acender as luzes. Amém. E nós vamos orar agradecendo a Deus. Cadê? A mamãe, a sogra. Isso, chega para cá. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Mas o choro hoje é diferente, né? Choro às vezes é bom. Amém, glória a Deus. Estenda a sua mão na direção dessa família, né, que está reunida aqui. Senhor nosso Deus, essa história faz parte de uma história de milagres. Nós nos alegramos porque a gente pôde viver parte disso, ó Deus, aqui na igreja, orando, ó Deus, naqueles momentos difíceis, quando parecia que o fim se aproximava, mas a Tua palavra, como diz o hino que cantamos, basta uma palavra Tua para tudo mudar, e verdadeiramente tudo mudou, Pai, na vida do Fábio, na vida dessa família, que hoje podia ser luto, ó Deus, uma nova etapa transformada através do milagre que Tu realizaste. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Esse testemunho é para te dizer muito obrigado, Senhor. Esse testemunho é uma forma de dizer o nome do Senhor precisa ser glorificado nesse lugar e nas nossas vidas, e nós queremos fazer, como diz o Salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele é quem coroa de graça e misericórdia, é Ele quem restaura a nossa vida, é Ele quem cura. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por todas estas coisas e por esses milagres que são, ó Deus, visíveis na vida do Fábio, da Letícia, de toda essa família, pelo que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.